Ué, Fecha! é sua! Senta aí! Senta já! Violeta! Deixa eu ver o que aconteceu aqui hoje. Vem cá ajudar! Senhora, Não fica parado aí! Você precisa apartar! Você quer que eu aparte? Ok, eu vou apartar. Tô apartando. Violeta, solta seu irmão! Que tal? Vocês já viram essa cena? Tá até que comportado, né? Não tá? Aqueles que são recém-casados, que ainda não passaram por isso, não é uma maldição e nenhuma praga. Mas certamente vocês vivenciarão isso. Essa cena dessa família, Os Incríveis, ela nos chama a atenção. Porque de repente é bem assim que a gente se vê na vida. Você tenta consertar uma coisa, parece que desconcerta a outra. Você tenta estabelecer uma ordem, mas a ordem não chega. Você tenta e não acontece nada. Ou melhor, para completar, acontece. Um dos cônjuges se ausenta, vai ler um jornal, foge da realidade, e há uma necessidade de um grito: volta, eu preciso. Não vou culpabilizar sempre o homem, pode ser o inverso. Mas o desafio da nossa conversa hoje, ela está dividida em duas partes. Primeiro, que para arrumar a casa, para organizar a casa, nós vamos convidar o nosso Criador, aquele que disse: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora? E disse Deus, leia comigo: haja luz. Vamos dizer mais uma vez: e disse Deus. Pois bem, antes de qualquer criação, antes de qualquer forma para aquela terra, houve uma declaração: haja luz. A primeira parte da nossa conversa hoje é trazer para você a necessidade de, antes de qualquer passo humano, antes de qualquer ação humana, antes de qualquer comportamento diferenciado, há necessidade da luz de Cristo ser acesa dentro da sua casa. E eu já quero de antemão declarar que esse é o objetivo do teu Criador, daquele que já tem um propósito para você e para o seu cônjuge e para a sua família, que é esse o desejo do coração dele para o seu casamento e para a sua casa. Que a luz seja acesa. Quando a luz é acesa, parece que as coisas clareiam. Quando a luz é acesa, a nossa mentalidade passa a ser diferenciada. Porque no escuro, nós não temos percepção clara. No escuro, nós não temos a percepção de que como as coisas estão de fato. No escuro, a gente tem ideia das coisas. No escuro, a gente tem definições. Eu acho que está ali, eu acho que está lá, eu acho que se eu for por aqui eu me bato, eu acho que se eu for mais na quininha eu não bato. Enfim, são apenas sugestões. A primeira parte
é a luz de Jesus ser acesa. No Sermão do Monte, há uma oração que é conhecida, que é a do Pai Nosso. E Jesus, logo em seguida, Ele nos dá o seguinte mistério sobre o reino de Deus. Ele diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Interessante que no filme Os Incríveis, o tema já é sugestivo, a família incrível. Mas dentro da família incrível, há todos os dilemas e conflitos que existem em todas as famílias. Então os conflitos e os dilemas não escolhem as famílias, eles vão passar por todas as famílias. Até porque a Bíblia diz assim para o cristão: no mundo tereis aflições. A nossa proposta como igreja não é venha para o casal e companhia e você não vai ter problemas no casamento. Venha, tome uma decisão com Jesus, passe pelos primeiros passos, renda-se, declare para o mundo através do batismo que você é uma nova criatura e os seus problemas desaparecerão. Não. Mesmo andando com Jesus, mesmo Ele nos fazendo promessas, mesmo Ele trazendo para nós coisas que podem e vão acontecer na nossa vida, que são as promessas, nós precisamos diariamente trazer a luz para ser acesa dentro da nossa casa. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero que hoje, ao você chegar na sua casa, você e o seu cônjuge já vão estar orando aqui antes de sair, convidando que a luz de Jesus esteja. E a primeira coisa, quando você chegar na sua casa, não acenda apenas o interruptor da luz humana. Você ore com o seu cônjuge, e se tiver os filhos juntos, pedindo que a luz de Jesus seja estabelecida dentro da sua casa. Não importa se você já tem 10, 15 anos de cristão, ou que você já estabeleça princípios cristãos para o seu casamento. Que a luz de Jesus hoje traga claridade para muitas áreas que nós estamos precisando. Porque quando a luz é acesa, nós conseguimos abandonar a visão emocional das coisas. Quando a gente está envolvido emocionalmente, a razão foge. Nós não conseguimos pensar racionalmente. Fica um turbulhão de emoções. Não precisam necessariamente serem emoções ruins. Não precisam necessariamente serem emoções disfuncionais. Não. Até as emoções tidas como boas, se elas não tiverem em equilíbrio, nós podemos tomar decisões equivocadas. Decisões que nós colheremos consequências e consequências ruins. Por isso que no verso 31, já começa falando assim, olha, não se preocupem. A emoção preocupação gera uma outra emoção, ansiedade. Quantas famílias que têm vivido nesta emoção que tem engolido muitas pessoas? A preocupação, o estar diariamente trazendo à mente os problemas, as questões difíceis, o que não está dando certo, aquilo que está dando errado. E aí ficamos diante destas emoções que vêm e voltam, vêm e voltam, vêm e voltam, e não conseguimos que a fé seja gerada nos nossos corações.
A resposta emocional sobre o seu futuro é a ansiedade, mas a resposta espiritual é a fé. Se você ficar diante das emoções diariamente, você vai ser cada vez mais engolido pela ansiedade. A ansiedade, a característica mais forte dela é o medo. E diante do medo, nenhum casamento subsiste. Diante do medo, nenhuma família subsiste. Diante do medo desequilibrado, nenhum ser humano fica em pé. Por isso que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo traga olhos iluminados para a gente. Acenda a luz de Deus diante das nossas emoções. Não sei você, mas eu já tive algumas experiências de orar quando estou em desespero. E parece que no desespero você ora, e a impressão humana é que o desespero aumenta. Não sei se alguém já teve essa impressão. Mas sabe o que eu descobri? Desespero gera desespero. Quando você ora no desespero, o teu desespero impede de ouvir Deus falar ao seu coração. E aí você fica como se gritando para Deus e não ouvendo respostas. Então a oração que nasce no desespero promove desespero. Você nunca ouvirá a voz de Deus sem o discernimento espiritual. Aí você fala, pastora, mas que contradição. Então eu não vou poder orar no desespero? Ore para o Espírito Santo trazer luz para você na hora do desespero. Senhor, traz luz. Isso que está apertando e sufocando o meu coração. Antes mesmo de eu ligar para o meu cônjuge, antes mesmo de eu mandar um áudio bem desaforado para ele ou para ela, antes mesmo de eu chamar meu filho no quarto e acabar com a 4ª geração dele, antes mesmo de eu tomar qualquer decisão, traz luz, Espírito Santo. Mostra se eu não estou agindo só emocionalmente. Por quê? Jesus chega para Nicodemos e diz assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Repete comigo, o meu desejo é plantar vida conjugal, vida familiar, no Espírito, pela fé. Nas nossas emoções, nós não conseguimos ver um futuro vencedor. Nas nossas emoções desequilibradas, nós vemos só os problemas, mas gerando fé, a luz de Jesus brotando, a gente começa a ver pela fé o casamento vitorioso, o casamento frutífero, a família vencedora, a família próspera, a família abençoada, porque você não colhe com o Espírito aquilo que você plantou com as emoções. Como é que eu posso plantar? Através da palavra de Deus. Por isso que o salmista dizia assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho. Quantas vezes diante das crises, a gente para orar, para que primeiro, antes de nós tomarmos decisões, a luz de Deus venha sobre nós. A palavra traz luz que clareia o meu caminho. Está tudo obscuro. As coisas estão todas bagunçadas e você não sabe por onde começar, ou já tentou por várias formas, já tentou pelo diálogo, já tentou pela terapia, já tentou indo se aconselhar, já tentou buscando amigos, já tentou assim, assado. Peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo traz luz para que a tua palavra possa iluminar os meus passos. Amém, amém e amém. Para acender a luz da nossa casa. Em segundo lugar, eu quero desafiar a você a crer que Deus já está agindo. Você percebe quando a gente deixa a emoção do lado? A gente começa a ver o que nós temos. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Nesta semana, você já agradeceu a Deus porque você tem um esposo?
Porque você tem uma esposa. Você já agradeceu a Deus pelo que Deus já tem feito pela sua família? A gente consegue ver defeitos, a gente consegue ver falhas, a gente consegue ver ausências, a gente consegue ver bagunça, a gente consegue ver caos. Mas muitas vezes a gente não consegue ver que Deus está agindo nos mínimos detalhes. Há uma música que o Ministério de Louvor trouxe nos meus 50 anos e que eu brinco sempre nos cursos, que ela é a minha. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, seu amor é sobrenatural. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Faz com que eu me sinta especial. Olha só, olha que lindo. Quando a luz de Jesus clareia a nossa casa, nós conseguimos ver que mesmo diante das dificuldades, há um Deus cuidando da nossa vida, há um Deus cuidando da nossa casa, há um Deus cuidando da nossa família. Deus está agindo. Interessante quando a gente vê os filhos, e diante dos pedidos dos filhos para a gente não percebe os filhos pedindo as coisas que são necessidade básica. Por quê? Geralmente os pais fazem de tudo para que a necessidade básica da criança seja suprida, sim? A criança pede o quê? O que ela deseja. Qual é o sonho dela? Hoje o Pai Celestial quer que você olhe para o Pai, para Deus, e diga: Deus, eu tenho um sonho que a minha família chegue lá, mas eu já quero ir vendo o cuidado do Senhor nas mínimas coisas. Aliás, eu já estou vendo o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Esse é o nosso desafio, porque a orfandade faz a gente ficar correndo atrás das coisas o tempo todo. A paternidade faz as coisas correrem atrás de você. Por isso que a gente canta aquela canção que as bênçãos vão correr atrás da gente, e é palavra, e é a promessa de Deus. Quando a gente se sente órfão, tudo a gente tem falta. Nada a gente tem. Tudo está faltando. Tudo não tem. Quando você sente Deus agindo na sua casa, você olha a geladeira e diz: Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho tido o alimento diário. Você olha para o seu closet e diz: Senhor, obrigada porque eu tenho roupa e calçado. Você olha para a tua casa e diz: obrigado porque eu tenho um teto diante desse período chuvoso para dormir. Você olha para os seus filhos e diz: Senhor, obrigada porque o Senhor tem me dado condições de manter esses filhos, de abençoar esses filhos e de cuidar desses filhos. Deus está agindo em seu favor. Deus não age no seu ideal, Ele age na sua realidade. Às vezes o nosso ideal não bate com o ideal de Deus. É bíblico? É. Deus faz além do que eu penso e do que eu peço. O ideal muitas vezes nosso não é o ideal de Deus. Deus age de acordo com a tua realidade. Qual é a tua realidade hoje? A luz de Cristo vai iluminar, para que você possa começar a ver Deus agindo na sua realidade. Para acender a luz da casa, coloque o reino de Deus como prioridade em sua vida. Pastora, mas nós não estamos conversando em casais, por que está no individual? Porque ninguém é salvo por ninguém. Para o casal estarem vivendo numa prosperidade em Deus, individualmente cada um tem que decidir priorizar
o reino de Deus na sua vida. Às vezes a gente tem aquela falsa ideia, que é a herança da Idade Média, de separar coisas mundanas e coisas sagradas. É onde surgiram os monastérios, das pessoas ficarem isoladas para terem uma vida mais consagrada a Deus. E a gente formata essa ideia. A gente traz isso, um ranço da religiosidade. Inclusive no curso de noivos em que nós estamos aqui na Família Renovada, logo no primeiro encontro, é mostrado uma pirâmide. Uma pirâmide que é normal, que é o modelo tradicional das pessoas. Coloca Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo, filhos em terceiro, trabalho em quarto e o ministério da igreja em quinto. Aí você estabelece prioridades. Só que Deus está lá em cima. Está lá isolado. Tudo bem, tem o lugar dele. Domingo, uma vez por semana. Beleza. Biblicamente, nós temos um modelo. E é esse que nós estamos sendo desafiados. É a vida de Jesus no centro de toda a nossa vida. Jesus no centro da nossa vida, Ele vai estar presente no cônjuge, Ele vai estar presente nos filhos, Ele vai estar presente na minha comunhão com Deus, Ele vai estar presente no meu ministério, Ele vai estar presente na vida do meu trabalho secular, na minha profissão. É esse o desafio que eu quero trazer para você nesta noite. Coloque Cristo no centro do seu relacionamento. Coloque Cristo no centro da sua vida. Coloque Cristo no centro da criação dos seus filhos. Não é nós falarmos de Deus para os nossos filhos, é eles verem Deus na nossa vida. Não é simplesmente tomarmos uma decisão, vamos fazer isso, mas é nesta ação, a ação de Jesus estar na minha vida. E aí, Jesus vai estar presente na sua vida profissional. É na segunda, é na terça, não tem evento na igreja, não tem culto, não tem renogrupo, não tem nada, mas Jesus é presente e é o centro na sua vida. Você está no lazer com os seus filhos, Jesus está sendo passado através de sua vida para os seus filhos. Jesus estando no centro, todas as coisas cooperam para o teu bem. Aliás, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Porque se nós não colocarmos o reino, Deus, Jesus no centro, Ele não vai ocupar um outro pódio, porque o lugar dele é primeiro. O lugar dele é único. Se você não coloca Ele no centro, você vai querer buscar na vida do seu cônjuge a vida Zoé ou a vida Zoe, que é a vida plena, é a vida abundante, a vida que excede. Aliás, é a vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí você vai ficar sugando do seu cônjuge, você vai ficar sugando da sua família, dos seus filhos, o lugar e aquilo que eles não podem te satisfazer. Porque busque Jesus, Ele está em primeiro lugar, Ele está no centro da sua vida. Todas as áreas serão áreas abençoadas para a glória de Jesus. Para acender a luz da sua casa, celebre os pequenos começos. Celebre vocês estarem hoje no Casal e Companhia. Ah, mas quarta ele não estava. Mas quarta ela não estava. Celebre hoje. Vocês dois estão juntos aqui. Celebre um almoço em família. Celebre os pequenos começos. Às vezes nós estamos pontuando muito o sonho que a gente tem como a família ideal. Às vezes nós estamos pontuando muito o sonho com o casamento ideal. E a gente perde as pequenas coisas. São nessas pequenas coisas que Deus está dizendo assim: eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Vocês podem ir no interior, visitar uma família. Celebrem.
Estamos indo em família visitar o vovô e a vovó, estamos indo em família na casa do tio e da tia, estamos indo em família cultuar a Deus nesse domingo, estamos indo em família comer uma pizza, estamos indo em família comer pipoca e dar pipoca para os patinhos na orla. Celebre os pequenos começos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. No 30 semanas a gente tem aprendido, aliás, é uma frase que é para a gente, como desafio, citá-la. Viva um dia de cada vez. É bem esse texto. Basta cada dia seu mal. Basta cada dia seu mal. Sempre a gente tem o que a gente gostaria de chegar. E não é pecado a gente ter o sonho grande. Mas enquanto esse sonho grande não chega, vamos celebrando as partes dos sonhos. As peças vão se juntar. O Marcos e eu temos 34 anos de casados. Tem muita coisa que a gente ainda sonha em Deus. E que faz parte dos nossos sonhos primeiros quando casamos. Mas Deus tem nos dado forças, desafios, alegria de celebrarmos cada pecinha que a gente vai conquistando. Cada peça tem o seu gosto. Cada peça foi um momento de Deus na nossa vida. Cada peça tem sido um momento de Deus na nossa vida. O que virá, Deus suprirá. Deus trará. Deus fará com que amanhã continue sendo tão bom quanto hoje. Então celebre estes pequenos momentos. Quem não celebra o nível que está, pastor Carlito Paz diz, nunca irá para o próximo nível. Você se torna um murmurador, o reclamão, a murmuradora, só pontuando o que não tem, só pontuando o que não aconteceu, só pontuando o que deu errado. Quem não celebra o nível que está, nunca irá para o próximo nível. O nosso desafio, para que nós possamos celebrar os níveis, é dizer, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É diferente quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E eu sempre gosto de testemunhar, queridos. Eu não nasci no lar de pastores, eu nasci num lar de profissionais liberais. Quem sabe como você, um advogado e uma professora universitária. Um homem que teve um encontro real com Jesus a partir de dificuldades dentro de um relacionamento. Uma mulher que estava numa igreja, morta espiritualmente, deu uma fugida, conheceu o cônjuge, mas voltou e os dois abraçaram Jesus para valer. Eu vi no meu pai e na minha mãe, enquanto vivos, o reino de Deus sendo buscado em primeiro lugar. Eu fui modelada, eu fui ensinada, eu construí memórias de um homem e de uma mulher que elegeram Jesus e o reino para estarem permeando todas as áreas da vida deles. E eu posso dizer sem sombra de dúvida, valeu a pena. É o maior legado que os meus pais me deixaram. É o maior ensino que os meus pais puderam me dar. É olhar para Deus como supridor de todas as minhas necessidades. É olhar para minha família e não vê-la como perfeita, mas vê-la como dependente de Deus, dia a dia, ensinando, construindo e pedindo a Deus direção segura para as nossas vidas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente traz luz para a nossa casa, a nossa visão emocional é distanciada. Deus vai estar agindo nas mínimas coisas. O reino dele vai ser prioridade. E eu vou celebrar os pequenos começos. Eu quero agora que você feche os seus olhos antes de nós entrarmos na segunda parte. A segunda parte é uma parte prática e humana. Mas eu quero agora que você peça para que o Espírito Santo traga luz para você. Quem sabe as coisas estão todas desordenadas. Os papéis estão todos invertidos dentro do casamento.
Os papéis dentro da família estão todos bagunçados. Hoje o Espírito Santo quer te ajudar a ligar o interruptor espiritual, a atrair a luz de Jesus, a luz que vai trazer a calmaria, a luz que vai trazer o direcionamento, a luz que vai trazer o mostrar o pecado, a falha, sem ferir, mas trazendo a necessidade de mudança. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a tua luz possa estar clareando os cantos mais escuros do coração deste homem. Que a tua luz possa estar clareando os cantos mais escuros do coração desta mulher. Para que ambos, Pai, permitam que a tua luz os ilumine. E com esta luz, eles possam se levantar. Não na dependência um do outro, mas ambos na dependência do Senhor. E assim, construindo famílias incríveis. Famílias dependentes do Senhor. E famílias que colham aqui, agora, a prosperidade de Deus em todas as áreas. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A parte de Deus sendo trazida para dentro, nós temos condições de fazer a parte humana e essa parte humana ter resultados. Às vezes a gente começa ao contrário. A gente lê muito sobre casais, a gente busca muitas informações e a gente começa mudando o comportamento. O nosso comportamento só será um comportamento que trará mudanças a partir da luz iluminando a nossa vida. Senão será apenas tentativas e tentativas frustradas. A luz iluminando, a gente pode sair arrumando a casa. A gente pode começar a tentar arrumar a bagunça. Sem gritos, sem alardes, sem escândalos, sem culpados, sem buscar aqueles que estão mais certos ou menos certos ou mais errados. E aí a gente começa dando passos. Pronto. Segunda parte da nossa mensagem, arrumando a casa. Para arrumar a casa eu preciso ser leve. Eu ouvi algo do meu marido ontem que eu ganhei um mês. Ele chegou para mim e falou assim: amor, você está tão tranquila agora diante das viagens, né? Você não fica mais tão ansiosa, tão nervosa, preparando mala e falando o tempo todo. Eu já disse a ele, ganhei o mês. Sabe por quê, gente? Porque eu estou vencendo a minha ansiedade diariamente. Não é algo fácil, não. Mas eu decidi. Eu disse um dia para Deus, eu não quero mais ser essa mulher ansiosa. Eu não quero mais porque eu estou sofrendo. Deus não me deu vida para viver em sofrimento por conta de uma ansiedade. Primeiro comportamento que a gente pode começar a ter é trazer leveza. Eu digo a ansiedade porque a ansiedade, a característica mais forte dela é a rigidez. A gente se torna rígido com a gente se torna rígido com o cônjuge, a gente se torna rígido com os filhos, a gente se torna rígido com a vida. Seja leve. Não estresse tanto diante dos seus erros. Você pode errar. Ufa. Você pode errar. Pastora, não fala isso que vai ser um tal de errar e dizer, eu posso errar. Seja leve. Não, eu estou dizendo para aqueles que se cobram demais. Diante dos conflitos, tente passar aquela tensão do primeiro momento, do emocional. Sai para respirar um pouquinho. Aliás, respire mais. A respiração oxigena nosso cérebro, nos dá novas percepções, novas possibilidades. Você para de ver só o foco do problema. Seja leve. Gente, Jesus traz leveza para a gente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente precisando ser livre da dureza, primeiro consigo mesmo. Seja leve. Segundo, crie hábitos saudáveis. Já é comprovado que um hábito, para se tornar hábito, ele precisa ser repetido, no mínimo, 60 vezes.
Tem gente desistindo na 5ª vez. Não vai se tornar hábito nunca. Crie hábitos saudáveis. Olha só, ou você tem hábito, ou você tem vícios. O primeiro você escolhe, o segundo, ele te escolhe. Casais, celular não é um hábito saudável o tempo todo. Televisão não é um hábito saudável o tempo todo. Quais são os hábitos que nós estamos já viciados? E que tem afastado o cônjuge, afastado um casamento abençoado, afastado uma família? Crie hábitos. Nesses hábitos, estabeleça as rotinas saudáveis. Ou, você não vai ficar mais rico, ou menos rico, se você separar uma refeição para você fazer em família, pelo menos. É um hábito saudável. Você poder ter os filhos à mesa, você poder tomar uma refeição com a sua esposa, com o seu esposo. É trazer a mesa de novo para o casamento. É ter assuntos interessantes na mesa e não brigas, como nós vimos no filme hoje. Hábito saudável. Hábito saudável é dizer um eu te amo. Hábito saudável é mandar um WhatsApp com um coraçãozinho que seja. Você está sinalizando, eu estou aqui. Eu estou pensando em você. Um hábito saudável, cuide de sua saúde. Como tem sido o seu sono? Como está a sua alimentação? Como está a sua vida física? As perguntas básicas que a gente faz dentro de uma clínica, para qualquer paciente que chega, é como é que você está com o seu sono? Está um sono saudável? Como é que está a sua alimentação? Diante dessas duas respostas, a gente já sabe. Quando as coisas estão adoecidas, está tudo em desequilíbrio. Escolha um exercício físico para você fazer, para exercitar o teu corpo, para oxigenar o teu cérebro, para potencializar um equilíbrio emocional. Se você é daqueles que se ira bastante, pega um esporte que você dê muito murro, mas lá no aparelho. Que você faça muita força, mas lá no aparelho. É comprovado que a irritabilidade, a ira, é totalmente diminuída quando existe um exercício potencializando o teu corpo para se movimentar. Crie hábito saudável. Cuide da sua alma, da sua mente. Como? Comece com a prática de leitura, de bons livros. Tudo bem, ninguém é de ferro. Escolha uma série no Netflix, beleza. Escolha um filme que te traga um exemplo de vida, um desafio. Enfim, programas que tragam para você e para a sua família hábitos saudáveis. Para arrumar sua casa. Faça a agenda da família. Tem muita gente que a agenda está completa, mas não tem lugar nenhum para a família. Programa em casal. Põe as avós e os avós em na ativa. Põe os casais, padrinhos, intercessores na ativa. Negócio é o seguinte, você está pensando que só foi lá para a apresentação do bebê? Ó, estou deixando aí hoje que estou saindo com o maridão, viu? Fica aí com o tio e com a tia de oração. Programa 2. Programa em família. Tem agenda para a sua família. Vou repetir, você não vai ficar nem mais pobre, nem mais rico. Você vai ficar saudável. Você vai ter energia. Você vai ter alegria nos outros empreendimentos.
Seja flexível. Às vezes está numa semana corrida, mas lembre-se, seus filhos vão crescer. Seus filhos vão crescer. Vão sair de casa, vão casar. E aí a gente põe a mão na cabeça, por que eu não? Por que eu não? Graças a Deus tem os netos. Que a gente compensa. Mas o legal é a gente poder fazer a diferenciação. Separar, não precisa dinheiro para fazer programas. Claro que um dinheirinho é muito bom, faz bem. Mas eu estou querendo dizer que se formos esperar só termos dinheiro, eu me lembro que eu e o Marcos enfrentamos muitas dificuldades financeiras no início do nosso casamento. E quando chegava um circo na cidade, um parque na cidade, a gente ficava economizando para levar os meninos. E aí a gente ficava pensando, vai chegar lá, é pirulito, é bala, é aqueles negócios dos palhaços, né? Aí a gente ia lá na velha Alteba, lembra da Alteba? Né? Era o lugar central. A gente ia para lá, comprava as coisas em casa, ele fazia pipoca na hora, levava os pacotes com a pipoca bem quentinha nas mochilinhas dos meninos, ninguém nem sabia. O que estava dentro das mochilas era o lanchinho, a gente não tinha dinheiro para a farra completa, mas a gente ia com a farra. Por quê? Programa em família, era gostoso, são marcas. Ria até daqueles palhaços sem graça, né? Mas ria com as crianças. São memórias que a gente vai construindo, gente. Nós temos uma cidade linda para criar bons hábitos, com praias, com tanta areia. E às vezes ficamos trancados dentro de casa, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um com o seu iPad, cada um com a praga do computador. E a vida indo embora. Faça agenda. Quarto passo para a gente arrumar a casa. Estamos dando passos humanos. Deus não vai vir fazer isso para você, viu? Ei! Você vai precisar fazer. Desenvolva uma boa comunicação. E aqui eu preciso falar com você. Cuidado para você não julgar a intenção do que o outro está falando. Na psicologia a gente chama isso de leitura mental. A gente não tem o poder de ler o que o outro está falando. E às vezes a gente define o que o outro está falando. E o outro só quase morre de esgoelar. Não é isso, é! Não é, é! E aí já traz um comportamento que cuidado, deixa o outro expressar. Deixa o outro falar. Não interrompa a emoção, é dele, é dela. Não é o que você está sentindo, você odeia quem sente isso, mas ela está sentindo, ele está sentindo. A boa comunicação passa por este caminho. E aí nós vamos também modelando os nossos filhos, porque eles começam a se expressar, a gente corta. Não porque isso, porque aquilo, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é isso. Espera aí, eu não estou falando isso, tá? Tá, porque no carro você já disse isso, isso, isso. Olha, a boa comunicação, deixa o outro se expressar, deixa o outro falar. A gente fala com o olhar, a gente fala, né? Às vezes a boa comunicação, gente, é você ficar olhando. Sem cinismo na cara. A pior coisa é você estar falando e a pessoa está assim. Ou assim. A gente está falando, é comunicação. O pior. Vá falando. Não, eu estou ouvindo. É o ouvido que ouve, não é o olho que ouve, é o ouvido. Você não sabe, não, é o ouvido. A boa comunicação. Olhos com olhos. Se preferível, não esboce. Ah, pastora, se eu não esboçar, vai dizer, está no mundo da lua. Tente ser receptível. Acolha o outro. A palavra que mais eu acho que cabe nessa boa comunicação é o acolhimento. Você acolher o que o outro está querendo falar. Sem sombra de dúvida, é um exercício para a gente carregar para todos os âmbitos que a gente vive.
Para arrumar a casa, eu preciso organizar as finanças juntos e com fé. Hoje o pastor ministrou sobre nós a questão das finanças. Às vezes, nós temos a tendência de, no casamento, não termos essa união. Mas vamos desafiar-nos um ao outro, de organizar a nossa finança. Homens, por favor, entenda a mulher querendo um sapato da coleção nova. Por favor, entenda, a cor da moda não é mais essa, mudou. Ela não está dizendo que não tem um monte de roupa, ela só quer uma cor da moda. Mulheres, por favor, quando o homem quiser trocar o pneu do carro, quando o homem quiser comprar o cabo do computador, comprar os negócios do aparelhinho que ele gosta de jogar, né? São necessidades e são diferentes. Vamos juntos. Está passando por uma crise, vá verificar. Deus tem estado no centro das suas finanças. Vocês dois têm se organizado para serem ofertantes, dizimistas na casa de Deus. É promessa, tem bênção de Deus sobre essa casa. Pondere. Veja as despesas que pode evitar. Quem é o que gasta mais, evita comprar sozinho. Não é que o outro vai para fiscalizar, mas o outro está ali, um a outra junta e os dois são mais fortes. Né? Um ajudando o outro, não é um diminuindo o outro, porque com certeza tem essa dificuldade, mas tem N características boas e positivas. Não precisa ser detonado ou detonada por essa parte, né? Que às vezes tem tanto gosto, mas na hora de pagar é tão difícil. Organizem-se, separe as primícias, venham juntos no altar de Deus. Nós somos uma igreja que prioriza o casal vir entregar o dízimo junto, as crianças virem servir juntos com o dízimo. Atitudes para arrumar a casa, cresçam juntos espiritualmente. Homens, a mulher não é responsável pela parte espiritual da casa. A mulher não é responsável pela parte espiritual da casa. Você é colocado por Deus para ser o sacerdote da casa. É você, sacerdote, sabe o que faz? Atrai a presença de Deus. É você o responsável. Gente, o lar que o papel é invertido, a mulher fica chefona. Porque é a mulher que chama para a igreja, a mulher que chama para vir para o casal e companhia, a mulher que chama para orar, a mulher que chama para ler a Bíblia, a mulher que chama para fazer uma oração quando o filho está doente. O filho só vê a mulher fazendo. A mulher enfraquece. A Bíblia diz o quê? A mulher ser sábia. O sacerdote, exercer o papel de sacerdote. Trazer Deus. Trazer o Espírito Santo. Trazer a chamada de Deus. Cresçam juntos espiritualmente. Orem juntos. Façam 30 semanas juntos. Essa semana eu recebi uma mensagem de um casal que está fazendo 30 semanas. Hoje eu li no outro 30 semanas, sem citar o nome. Ela dizendo que são cristãos há tanto tempo. E que viviam um conflito. Um jogando a culpa no outro. Um querendo que o outro arrumasse o outro. Um querendo que o outro suprisse a necessidade do outro. Mas no 30 semanas Deus tem curado as emoções individualmente. E eles estão vivendo o excepcional, o incrível de Deus na vida deles. Foram essas palavras que eles usaram. Cresçam juntos espiritualmente. A igreja dá o ciclo de vida. Não para nunca, nós temos 5 matérias ativas. O ano que vem vão ter mais 5. Será que em 10 matérias você não tem uma matéria que você precise fazer? Cresçam juntos. Escolha seguir o caminho. Opte, se preciso, traga teu filho para o Renotins, fique esperando sentado aqui. É melhor que você ficar em casa chorando com o filho sem querer vir para a igreja e ir para outro lugar. O que cabe a você e pai e mãe fazer, Deus não vai fazer, irmãos. Para arrumar a casa, faça da igreja a sua família. A igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Nós somos igreja família, irmãos.
Isso não quer dizer que nós não temos problemas em famílias, mas nós somos uma igreja família. Hoje eu conversava com professores universitários aqui da nossa igreja, e eles falando o quanto difícil está de olhar fora da igreja e ver contexto de família saudável, e vai piorar. A igreja é a única instituição que vai estabelecer família como criação de Deus. Se nós estamos aqui no Casal e Companhia, é porque nós estamos querendo famílias em Deus. Famílias saudáveis, não são famílias perfeitas. Faça da igreja, desenvolva aqui amizades. Ajude seus filhos a desenvolver amizades na igreja. Não serão, gente, amizades perfeitas, mas certamente serão amizades melhores. São amizades mais próximas do que você vive. São amizades que vão levar esse menino e essa menina a estar na casa de Deus, a amar este lugar. Arrumar a casa é eu aprender a dizer não. Se você é daqueles que gosta de ler, nós vamos trazer mais desse livro, Limites. Aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não à sua carne. Aprenda a dizer não às coisas que te afastam do seu cônjuge. Aprenda a dizer não aos convites que vão te afastar para longe de Deus. Aprenda a dizer não à sua carne. Aprenda a dizer não às coisas que podem tirar a sua casa de ser uma casa abençoada por Deus. Sabe aqueles convites de churrascos, que tem a dança disso, a dança daquilo? Sabe aquelas reuniõezinhas de casais que só sai o que não presta? Diga não. Cristo está no centro da minha vida. Cristo está no centro da minha casa. Seu casamento não vai ser um casamento que viverá em Deus. Você não terá paz. E você vai ser fadado à separação, sim, quando tiver espaço. Mais para pessoas que não são de Deus do que pessoas de Deus. Você fica com um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Com pessoas que destroem todos os princípios que você tem em Deus. Aprenda a dizer não. Atitudes para arrumar a sua casa. Vença o perfeccionismo. Você nunca será o melhor em todo tempo e em todo lugar. Vai dando um passo de cada vez. Não queira chegar em casa, pegar tudo que você está aprendendo aqui hoje e começar hoje, que tudo se resolva. E ainda chegar amanhã e dizer, pastora, eu fui dizer lá em casa, o marido virou um bicho. Claro. Vamos dando um passo de cada vez. Deus está ministrando alguma coisa ao seu coração, comece agindo. O outro não vai ser tocado como você, comece orando. Comece buscando sabedoria em Deus. Vença o perfeccionismo. Tudo tem que dar certo, senão tudo está dando errado. E o último passo. Eu posso arrumar a minha casa, focando no que é bom. O que vem de Deus é bom. O que vem de Deus é perfeito. O que vem de Deus traz um futuro abençoador para a minha casa. Parta do que já foi conquistado na sua vida. Você está aqui porque você já foi alvo de Deus na sua vida. Você já viu Deus agindo na sua casa. Você já teve experiências de Deus agindo no seu casamento. Foque nisso. Não foque no que deu errado. Foque no que é bom no seu cônjuge. Ele não tem só coisa ruim. Ele tem coisa boa. Foca nisso. Agarra nisso. Potencialize isso nele ou nela. Foque no que é bom. Seja conduzido por Deus para o destino real da sua família. Uma família real, ela trata o homem como rei. Uma família real, ela trata a esposa como rainha. Uma família real, ela trata os filhos como príncipes. Numa família real, a casa é o meu palácio. Aleluia! Vocês são extraordinários.
A sua família é o presente de Deus para você. Estamos hoje nesse altar representando essa família. A família que Deus tem para você, a incrível. Homens fortes, cheios de visões e de sonhos. Mulheres flexíveis, apaixonadas, dispostas a viver uma grande aventura. Filhos com capacidade e destino extraordinários. A sua família é uma família incrível. A sua família pode receber mais luz nessa noite de Jesus. Você pode carregar essa luz de Jesus para dentro da sua casa hoje. E a partir de amanhã, você pode estabelecer quais destas 10 atitudes que a pastora trouxe nesse Casal e Companhia. A gente pode começar a agir dentro da nossa casa. O que é mais urgente? Decidam junto, cresçam junto, vivam o extraordinário de Deus juntos. Porque juntos, queridos, nós formamos uma família. Juntos, nós somos a família renovada. Juntos, nós somos a família de Deus aqui na terra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu casamento.